Vamos lá para mais um PowerCast matinal. A gente vai falar sobre crenças limitantes, crenças progressivas. Quero te fazer um convite, se você ainda não for inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva lá. Bom dia Daisy, se inscreve lá no meu canal. Bom dia, Paulo, tudo bom, meu irmão? Professor. Tô entrando no YouTube aqui também. Faço convite para vocês já se inscreverem lá no meu canal do YouTube. A gente vai falar hoje sobre iniciar a jornada da autodisciplina, né? A gente está falando sobre chaves que vai te ajudar a desenvolver a autodisciplina. E hoje é o oitavo dia. E a chave de hoje, o tema principal das chaves, né, que eu vou revelar hoje é como mudar crenças que impedem o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu realizar os objetivos. Então, deixa eu só entrar aqui no YouTube também. No YouTube tá Sensei Fagner Oliveira. Tem um link na minha bio. Aí. Bom dia, Miriam. Tudo bem? Vamos dar uns 5 minutinhos pra galera ir chegando. Eu vou falar sobre... Estamos na jornada da autodisciplina. E hoje eu vou falar sobre como mudar as crenças que impedem o seu progresso, o seu crescimento. Alguns de vocês assistiram... Hoje é o oitavo dia, né? Vocês assistiram replay de algum dos outros dos outros Powercasts dessa série Jornada da Autodisciplina? Tô só... Talvez eu... Enquanto esses 5 minutos a galera for chegando aí, eu resolvo aqui no YouTube, lá a gente já entra falando o conteúdo. Mas por enquanto aqui... Me contem se vocês, né, já ouviram falar sobre esse assunto, crenças limitantes, crenças. Se vocês sabem o que é crença. Deu certo aqui, melhorou a conexão. Bom dia, campeões, estamos ao vivo no YouTube agora também. E hoje nós vamos dar sequência à nova série Jornada da Autodisciplina, né, que é o nível mais alto da disciplina. E hoje estamos no oitavo dia. Vamos falar sobre como mudar as crenças que impedem o meu progresso, o seu progresso. Nós falamos nesses 8 dias, o primeiro dia a gente falou sobre entender a definição da autodisciplina e a importância, né? No segundo dia a gente falou sobre planejamento gradativo e estratégico para que você consiga criar, né, esse hábito e criar esse músculo fortalecer esse músculo da autodisciplina, avançar em níveis da disciplina. Depois no terceiro dia a gente falou sobre como criar constância nas tarefas que vão mudar a sua vida. Depois, no quarto dia, falamos sobre como criar rotinas poderosas a meu favor. No quinto dia, como encontrar um ambiente que facilite a minha constância. No sexto dia, como escolher quais hábitos desenvolver, né? É a arte da modelagem.
Aí o sétimo dia, como ter certeza que você vai alcançar seu objetivo, que foi ontem. Falei, né? Eu iria falar sobre como mudar as crenças ontem, só que aconteceu algo lá que me fez entender que eu deveria falar sobre essa questão de como ter certeza que você vai alcançar o objetivo. Tá muito legal, todas essas lives estão salvas tanto aqui no GTV quanto no YouTube, né? Eu te convido a assistir, vai te ajudar bastante a passar de ser uma pessoa que sempre almeja as coisas e só sonha, só fica no sonho, não realiza, né? Mas passar para ser uma pessoa realizadora que vai realizar um sonho após o outro, que vai alcançar um objetivo após o outro. Porque se você observar todas as pessoas que conseguiram alcançar, né, coisas admiráveis, vidas admiráveis, elas foram autodisciplinadas, elas tiveram que fazer coisas que ninguém cobrava. A gente tem que fazer coisas que ninguém cobra para alcançar coisas que ninguém tem, né? A gente tem que fazer coisas que ninguém cobra. Pô, essa frase foi nova aqui, não ouvi de ninguém não. A gente tem que fazer coisas que ninguém cobram para ter coisas que ninguém tem. Mas não é somente coisas, né? Eu falo de ter vida, ter resultados, porque coisa é muito supérfluo se a gente falar. Mas para ter uma vida que ninguém tem, para ter tipo resultados que ninguém tem, fica mais nobre, né? Então vamos lá sobre como mudar crenças que impedem meu progresso. Lembrando que estiver assistindo aqui, né, o replay, se inscreve lá no meu canal do YouTube e me ajuda a... Eu tô com a meta de bater 1.000 inscritos esse ano ainda e conto com sua ajuda. Valeu? Como mudar crenças que impedem o meu progresso? Primeiro ponto que eu identifico aqui, que para você mudar algo, para você mudar essa crença, você precisa identificar a raiz dela. Porque eu vou falar, dar uma introdução sobre o que é crença, não sei se você já ouviu falar. Me conte aqui nos comentários se você já ouviu falar o que é crença. Né? Pela palavra assim dá para ter uma ideia que tipo, crença vem de acreditar, a crença vem de crer, assim, crer e acreditar. A crença é algo que você... É como se fosse uma opinião que você tem formada sobre alguma coisa. Tão forte que até sem você perceber, ela te influencia nas suas decisões, na sua vida, até nos seus resultados. Tá vendo? Por exemplo, se você tem uma crença de não merecimento, né, que acaba gerando o complexo de inferioridade. Sorry. Se quando vai passando o sono, eu vou bocejando. Quando você tem uma crença de não merecimento, vai desenvolvendo ali o complexo de inferioridade. Então é porque essa crença te faz acreditar que você não merece, que você é menor que os outros, que você é menos importante do que os outros. E sem você perceber, você sempre vai escolher o melhor para os outros. Quando você tiver que escolher entre duas coisas aqui, ó, você foi o primeiro a chegar. Tem duas coisas, o melhor e o menos melhor, o piorzinho assim. Você sempre vai escolher o pior porque você acha que você não merece o melhor. Você acha que tem uma pessoa que vai merecer o melhor, né? Se você, de forma inconsciente, se você parar, fazer uma análise assim, lembrar das suas escolhas, você vai perceber que sempre, você não, né? A pessoa que tem complexo de inferioridade, a pessoa que tem a crença de que não merece, né? Tem uma crença de não merecimento. Então as crenças, elas fazem como se, tem uma influência grande, né? Elas fazem a diferença nos nossos resultados, nas nossas escolhas e de certa forma na nossa vida. Quando a gente leva uma vida, vive uma vida com essa crença de não merecimento, a gente vai ter uma vida que vai ser limitada. Vai ser limitada a de não merecimento, né? Resultados inferiores, resultados que sempre vão ficar abaixo do que a gente realmente merece, abaixo do que realmente a gente pode alcançar. Identificando essas crenças, né? Essas crenças elas são criadas, a Daisy falou que é incrível como é inconsciente, mas se a gente analisar, realmente acontece. É algo da nossa mente que se a gente não
toma o controle da nossa mente, ela nos sabota, ela influencia na nossa vida e a gente acaba vivendo a vida aquém daquilo que a gente realmente merece, né? Aquilo que a gente realmente tem, tem capacidade, tem potencial para viver. Então a gente identifica a raiz, porque tipo assim, eu já fui direto no identificar a raiz. Porque antes de identificar a raiz, você pode até identificar ela. Mas não adianta você identificar ela. Por exemplo, eu usei esse exemplo de complexo de inferioridade, né? Beleza, você identificou o complexo de inferioridade. Você sabe que você tem, né? Por causa da crença de não merecimento e tal. Mas como é que você vai ressignificar ela? Você tem que encontrar a raiz. Por que eu acho que eu não mereço? Se você simplesmente sabe que não merece, sabe que tem a crença que não merece, e para passar a merecer, você precisa encontrar a raiz. Você precisa encontrar a raiz. Eu não vou dizer que é impossível mudar sem encontrar a raiz, mas é muito mais difícil se você não encontrar a raiz. E aí você vai pensando, geralmente, né, as crenças limitantes que a gente tem, as crenças que a gente tem, sejam limitantes ou progressivas, né, elas são instauradas na gente na nossa infância. E os maiores influenciadores, os maiores instaladores de crenças na gente são as pessoas que para nós são autoridade. Por exemplo, os nossos pais, né, os nossos pais e familiares que são mais próximos, os nossos professores, os nossos líderes, seja no trabalho, seja no lugar que você frequenta, seja em grupos que você faz parte de projetos religiosos e tal. Os seus líderes são os maiores instaladores de crenças, né? E, infelizmente, na maioria das vezes, são crenças limitantes. E eu te digo que é algo que a gente não precisa ficar assim com raiva, tipo, meus pais me enchem de crenças limitantes, meus professores e tal. Não precisa ter raiva porque, na maioria das vezes, essas crenças eles também têm, também foi passada para eles de forma inconsciente. E tem crenças que é por ele nos amar, por eles nos amarem, né, eles ficam com medo de que a gente passe por uma decepção, frustração e tenta nos proteger. Só que essas proteções acabam gerando crenças, né? Por exemplo, a crença de não merecimento acontece de famílias, por exemplo, famílias que não são muito ricas e aí que já, por exemplo, os pais já tentaram empreender, já tentaram arriscar no negócio que poderia mudar a vida deles e não deu certo da primeira vez. E ele desistiu na primeira vez, né, achando que não sabia da chave da persistência, da chave da constância. Desistiu e ficou muito triste, muito frustrado. Quando tem um filho, ele vai dizer: filho, não é para você, você não criar empresa não é para você, empreender não é para você, isso é só para coisa de rico. E aí, quando desde criança você ouvindo aquilo, você vai crescer com aquela crença limitante, achando que as coisas, além do que eles já vivem, além do que eles alcançaram, não é para você. Né? Eu me lembrei agora de um experimento que eles fazem com a pulga. Eles pegam um potezinho assim, né, um vidro e colocam a tampa e aí enche de pulga. Antes de tampar, a pulga pode pular e pode sair do pote. Eles colocam a tampa, deixam ela ali por um certo tempo, não lembro se minutos ou horas, e ali, quando a pulga pula, ela vai bater a cabeça na tampa, né? E aí, depois de alguns minutos ou horas, eles tiram a tampa e aí a pulga não pula mais da altura que passaria a tampa, porque ela imagina que a tampa tá ali, ela já pula um pouco abaixo para não bater a cabeça. E aí, quando aquelas pulgas vão se reproduzindo, tendo filhos, os filhotes, né? Os filhotes também não passam daquela altura porque os pais colocaram a crença limitante de que eles não podem pular mais alto, senão eles vão bater a cabeça. Da mesma forma acontece com os nossos pais, né? Que para que a gente não passe pela mesma frustração que ele passou, frustração, eles falam: não, filho, coloca a crença limitante na gente. Só que todo mundo sabe que não é porque seu pai não alcançou que você não vai alcançar, né? Tem vários fatores que mostram isso. Que, por exemplo, na época dos nossos pais,
não tinha tanta informação, não era tão fácil o acesso à informação, as coisas não eram tão fáceis como são agora, né? Então, muito provavelmente é o contrário, né? A gente vai conseguir algo mais alto do que os nossos pais conseguiram. E eu acredito muito no que diz lá na Bíblia, que tudo é possível ao que crê. Se você acredita, persiste, tentando de várias formas diferentes, uma hora você consegue. E isso é comprovado, né? Para quem não acredita no que está escrito na Bíblia, é comprovado de várias pessoas que hoje têm grande sucesso. Se você sentar para ouvir o que ela passou, né? Vários deles já têm documentários. Eles passaram por diversas derrotas, diversas tentativas fracassadas até alcançar. Então, isso só mostra que se você acredita e persiste ali, você alcança. E aí, depois que você identificou a raiz, vamos seguir nessa linha aqui de que a gente, Bondiana, tô lá no YouTube. Eu vou colocar aqui que eu tô no YouTube. Vou fixar aqui pra... Depois que a gente já identificou a raiz, né? Vamos seguir essa linha de complexo de inferioridade, né? De crença de não merecimento. Bom dia, Líria. Se inscreva no canal. Vou botar aqui, ó. Fixo pra galera que entrar. Se inscreva no meu canal também, que eu tô na meta de bater 1.000 inscritos esse ano. Então, tá aqui também, mas se inscreve lá no meu canal do YouTube. Continuar aqui que a gente tá falando sobre uma das crenças que impede meu progresso, tá bom? Primeiro, identificar a raiz, né? A gente tem que identificar ela e depois identificar a raiz. Eu tô usando um exemplo aqui de uma pessoa que tem um senso de não merecimento, que desenvolveu complexo de inferioridade. E aí ela identificou que a crença é complexo de... como é? Que é a crença de não merecimento. E aí qual é a raiz dela? E aí eu dei vários exemplos aqui que as pessoas que podem instalar essas crenças na gente são nossos pais, nossos professores, nossos líderes, nossos chefes, né, que são pessoas que têm autoridade sobre nós e que eles podem instalar, às vezes até de forma inconsciente, de forma sem intenção ruim, né, com a forma de proteger a gente, para que a gente não passe pela mesma frustração que ele passou. E aí, você que está assistindo pode pegar esse esqueleto e tentar pensar, voltar lá no passado, pô, quem alguém já me disse que eu não merecia alguma coisa? Quem alguém já me disse que tipo isso é demais pra gente? Tem algumas frases que eu já ouvi. A gente é peixe pequeno, né? Quem já ouviu essa frase? Isso aí é coisa para peixe grande, a gente é peixe pequeno. Sou tubarão, a gente tem que pensar assim, eu não sou peixe pequeno não, eu governo sobre os peixes pequenos e grandes, né? Mas já ouviu isso? Quem lembra de alguma outra frase assim mais que acaba diminuindo o nosso senso de merecimento? Isso é coisa de rico, né? É, isso é muito para nós. Tem várias frases, né? Então, você pode parar, dar uma parada e lembrar, por quem já me falou algo desse sentido. E você vai identificar, pô, foi meu pai, foi meu professor, foi meu chefe, foi meu líder. E você vai, quando você identificar essa raiz, você vai desativar. Você vai, porque eu não lembrei quem foi que me falou. Geralmente a pessoa que falou isso não tem um resultado que você vai querer ter, né? Essa pessoa não é a pessoa que eu me espelho. Então eu vou desativar, eu vou desligar essa crença limitante que ele instalou na minha cabeça. Eu corto pela raiz, corto mal pela raiz agora. Você fala, me declara alto. Se for preciso, se for uma pessoa, por exemplo, foi seu pai que falou, você pode conversar até com ele. Pai, você lembra que você me falou quando a gente era pequeno que isso aqui não era demais pra gente? Ó, eu vou conversar com você que naquela época eu acreditei, mas agora eu entendo que isso não é verdade, que eu consigo e tal, tal, tal. Isso aí vai fazer com que aquela corrente que travava a sua mente, que travava seus resultados, que travava as suas escolhas de tipo escolher um melhor para você porque você achava que não era merecedor, então você sempre escolhia o pior. Você vai passar a tomar ações diferentes, fazer escolhas diferentes e atrair resultados diferentes porque você
desativou do seu pensamento aquela crença limitante, né? Tem aquela máxima de que o que a gente pensa, a gente sente, e com o sentimento que a gente tem, a gente age diferente, né? E as nossas ações diferentes vão trazer resultados diferentes. Isso eu nem estou especificando para a área da vida, porque é abrangente para qualquer área da vida, seja para saúde, estética, profissional, pessoal, né? No geral. E como eu... Parece que desconectou no YouTube aqui, mas vamos continuar. Vamos ver se ele vai reconectar. Vocês conseguem reconectar aqui no YouTube para falar também que como eu acredito muito que a saúde ela é integral, ela é interligada, né? Como assim interligada, Fagner? A saúde ela é... Nós temos uma definição da Organização Mundial da Saúde que a saúde não é a ausência de comorbidades, né? Que ela é um bem-estar físico, social e emocional. Então, nossa saúde emocional está ligada à saúde física, está ligada à nossa saúde social, como a OMS, né? Saúde espiritual também. Então, está tudo interligado. Logo, por isso eu não especifico essas colocações que eu faço aqui, essas chaves que eu dá para aplicar em qualquer área da vida. O YouTube caiu aqui. Vamos ver se ele recupera. Mas a gente vai continuando por aqui. Qualquer coisa depois eu subo esse replay do WhatsApp do Instagram. Pronto, você identificou as raízes, identificou as crenças, identificou a raiz delas, desativou as que são limitantes. Eu dei o exemplo aqui desse de não merecimento, só que a gente carrega muitas crenças, né? Muitas crenças e a maioria delas limitantes. E se você identificou essa, não quer dizer que você tem só essa, você pode fazer isso um a um, né? A cada dia você vai observando, você percebe alguma coisa que está te limitando de fazer algo, de acreditar que você pode fazer algo, tem alguma crença limitante, você deve fazer de novo essa investigação, né, interior, fazer essa autoanálise e conseguir entender aonde foi que chegou em você essa crença limitante para você fazer da mesma forma encontrar a raiz, né, e desativar ela. Depois de você, aí o processo, né, você desativou essa crença limitante de não merecimento, pronto. Quando a gente desativa algo, ela não tem mais influência, né? Quando você desativa alguma coisa, ela não funciona mais, né? Assim. E aí o que é que você vai fazer agora? Você desativou, não está funcionando mais sobre você. O que é que você tem que fazer agora é ressignificar. É ressignificar aquela raiz, ressignificar aquela informação, aquela situação que te causou essa crença. Falando até em situação, antes de eu falar da ressignificação, existem crenças que vêm através de circunstâncias, problemas, desafios. Por exemplo, nesse exemplo que a gente seguiu, foram uns pais que disseram que já tentaram, antes de ter o filho, tentaram empreender, não deu certo. E aí passou para o filho a crença de que não era para eles empreender, né? Não, com o intuito ali de defender, de que os filhos também não passassem pelaquela situação chata, pelaquela frustração de quebrar um negócio, né? Mas nos pais, né, a crença foi criada com aquela situação ruim de terem tentado e não terem conseguido, né? Eles não ressignificaram no momento ali, né? Porque quando acontece uma coisa ruim com a gente, tipo esse exemplo, né, quebrou, né? Eu abri uma empresa e tal, em 2, 3 meses eu já não consegui, né, sustentar, quebrei, fiquei com dívida, tal. Fiquei não, né? Uma pessoa, não vai. Tal pessoa, Joãozinho, tal. E aí, se quando ele quebra, ele para ali, chega no fundo do poço, né? Se ele não ressignificar, ele vai ficar traumatizado, vai criar uma crença nele, uma crença limitante, e ele não vai tentar mais. Ele não vai enxergar a mola que tem no fundo do poço, ele vai ficar ali. Então, o melhor é que você nem deixe de se tornar crença. Ali mesmo, quando acontecer uma coisa ruim com você, você já ressignificar.
Porque eu acredito muito, né, que toda coisa ruim que acontece, no fundo tem algo bom, tem uma semente de uma coisa boa, que se você pegar aquela semente, plantar, regar, esperar o tempo, vai vir um fruto bom, que vai ser até melhor do que aquela derrota que você teve, em proporção, né, vai ser maior. Então, já no caso do filho, que a gente está aqui no exemplo, né, que o filho teve a crença através do pai, essa crença de não merecimento, chegou lá, desativou a crença, vai ressignificar, tá, o meu pai falou isso porque ele queria me proteger, que ele me amava, mas ele não tentou de outras vezes, por isso ele achou que não era merecedor, por isso ele achou que não conseguia. Mas eu ressignifico. Eu vou pegar o exemplo dele, que tentou uma vez só e não conseguiu, eu vou tentar mais de uma vez e vou conseguir. Então eu vou instalar, vou ressignificar essa crença de senso de não merecimento para senso de merecimento, para senso de que eu preciso nunca desistir, persistir ali, tentar de diversas formas até conseguir. Então você vai ressignificar essa crença de não merecimento para uma crença de realização, de execução até o fim, né, de merecimento. Depois de você ter feito essa ressignificação, você ressignificou, eu já falei tipo o spoiler, você ressignificou ali de que o não merecimento na verdade era um merecimento que não foi persistido. Você vai substituir essa crença de não merecimento para uma crença que é a oposta dela, de merecimento, de que você merece. E porque você merece, você vai tentar até conseguir, né? Recapitulando, você ressignificou a crença lá que seu pai falou que você não merecia porque ele não tentou uma vez. Você pegou ali, desativou ela, cortou a raiz. Então, e aí você ressignifica a situação que ele passou. Bom dia, prima. A situação que ele passou fez ele, por amor a mim, instalar a crença de que eu não merecia, que eu não devia também fazer, para que eu não me frustrasse. Só que ele me contou essa parte de que ele não tentou. Então você ressignifica, né? Não, realmente eu mereço. Eu mereço. Então você vai substituir a crença de não merecimento pela crença de merecimento e vai passar a persistir, tentar de várias formas até alcançar o que realmente você merece. Você não vai aceitar menos do que você sabe que merece, com essa ressignificação e substituição de crença, né? E aí você fazendo isso com as crenças limitantes, você vai diminuir o número de crenças limitantes e aumentar o número de crenças propulsoras, né? Crenças que vão te impulsionar, porque você vai ressignificar e substituir por crenças. E aí você vai fazer um processo, que é o tópico final que eu deixei aqui para a gente concluir aqui. Mesmo você tendo crenças limitantes, você tem de forma inata e de forma que você, pelos seus pais e por todas essas pessoas que são fortes em instalar crenças na gente, né? Nossos pais, professores, líderes, tem crenças propulsoras também, né? De potencial, de que seus pais viram potencial e te incentivaram, seus líderes. Então as crenças propulsoras a gente deve fortalecer elas, né? Fortalecer, realmente fortalecer, porque às vezes por falta, nesse exemplo, por falta do senso de merecimento, às vezes nem o incentivo funcionava com vocês, né? Porque você achava que não merecia e não. Então você cortou o mal pela raiz ali dessa crença, você ressignificou, você substituiu e agora você deve fortalecer essa crença que você substituiu, né? Que era de não merecimento pela de merecimento, fortalecer aquelas outras que você já tinha que estavam sendo enfraquecidas por causa desse senso de não merecimento. E aí, fortalecendo e desenvolvendo novas crenças, né? Novas crenças. Aquela melhora contínua, eu falei em um dos podcasts, né? Foi ontem. Que a gente deve estar em aprendizado contínuo. Nesse processo de aprendizado contínuo, a gente vai estudando, a gente vai ouvindo sobre pessoas, a gente vai tendo acesso sobre as crenças que elas tinham, sobre o potencial, as coisas que alcançaram. A gente vai tendo acesso a novas crenças que a gente pode desenvolver, que vão nos levar ao próximo nível, que vão nos impulsionar para o próximo nível de resultados, para o próximo nível de mentalidade. Beleza? Então,
para concluir, eu vou dar uma recapitulada que a gente falou hoje sobre como mudar as crenças que impedem no meu progresso. Aí você pode perguntar, Faina, o que é que isso tem a ver com autodisciplina? O que é que isso tem a ver com realização? Com qual benefício vai trazer para mim? Né? Para você ser autodisciplinado, você precisa quebrar essas crenças. Porque, por exemplo, esse que eu dei agora do senso de não merecimento, se você continua, se você começa a ser autodisciplinado, você vai passar a ter resultados maiores do que você tinha quando não tinha. Quando não era autodisciplinado, você vai passar a ter resultados maiores do que as pessoas que não são autodisciplinadas. Se você fica com um senso de não merecimento, você vai impedir a sua evolução, o seu progresso. Vai impedir a sua escalada, a sua jornada, né? E isso vai minar a sua autodisciplina, porque vai chocar, entendeu? Então você precisa pôr em prática isso para que você consiga progredir na autodisciplina e alcançar níveis maiores, né? Então você precisa identificar as crenças limitantes e as raízes dela, de desativar, né? Cortar o mal pela raiz. Precisa ressignificar e substituir as crenças limitantes por crenças propulsoras e, por final, fortalecer e desenvolver novas crenças propulsoras. Valeu? Então, tamo junto. Te convido a estar comigo amanhã novamente, às 5h46. Né? São 12 dias que eu vou liberar chaves aqui para você desenvolver sua autodisciplina, né? E passar a ser um realizador, não só um sonhador, não ficar limitado pela sua procrastinação, né? É um método que funcionou comigo, com as pessoas que eu modelei para desenvolver, e vai funcionar com você também. E vocês sabem que eu tenho um centro de treinamento que pode te ajudar. Se você está acima do peso, se você quer melhorar seu condicionamento físico, né, o link vai estar aqui no YouTube. Né, se você está no Instagram, clica no link da bio lá que você vai para o YouTube, e aí você vai ter acesso ao link lá do centro de treinamento Power Fat Fit. São treinos que fazem você queimar por até 48 horas calorias. E ainda tem aulas de mentalidade, aulas de como criar rotina. Valeu? Espero você do outro lado. Tamo junto. Fiquem com Deus e até amanhã. Façam um dia power acima da média. Tá bom? Tamo junto. Os